Você está ao vivo. Estamos ao vivo, Almir Gomes Magalhães. Seja muito bem-vindo. Nossa primeira Obrigado. live. Espero que de muitas outras que a gente ainda vai fazer, Também porque, espero. segundo as nossas conversas, seu repertório é muito comprido. Então, né, dá para fazer essa live e outras, com certeza. Seja Olha, muito bem-vindo. muito Gratidão por ter obrigado. aceito o convite, viu? Gratidão pelo convite. Eu é que tenho que agradecer. Então, eu agradeço a Deus por esse momento, agradeço a toda a minha egrégora de luz, de amor e de cura, que sempre me acompanha no meu trabalho, na minha vida. E agradeço a todas as pessoas que já são inscritas no canal, aquelas pessoas que vão conhecer o nosso canal hoje, com a live do Almi. Se inscrevam, não esqueçam de deixar o like. Se quiserem conhecer o nosso conteúdo, está todo organizadinho na playlist. Tudo que a gente faz está organizado nas pastinhas, não dá trabalho nenhum. Então, assim, lembrando que a nossas lives, elas são interativas, então vocês podem fazer perguntas para o convidado, aí conforme for aqui o tempo, eu vou colocando na tela, né, e, e ele vai respondendo as perguntas de vocês. E eu vou fazer aquela leitura da mensagem para harmonizar o ambiente, que é de praxe aqui no nosso canal. Hoje eu vou fazer a leitura da grande invocação. Vamos lá. Abre aspas. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a vontade dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Fecha aspas. É da grande fraternidade branca. Essa mensagem lindíssima. Vou mostrar aqui quem já passou por aqui, deixou mensagens, ó. Sheila Ferreira Fofinha, nossa fofinha. Olá, fofinha, boa noite, meu contérreo da tua cidade. Sheila Fofinha, esta live promete. Magri Hotbar, boa noite, gente linda. Boa noite, gente linda. Alzira Seide, boa noite, linda. Boa noite, Almir. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Eu quero essa oração, se você mandar. Mando sim, Alzira. Mando sim para ti. Mando sim. Então, gente, hoje nós estamos com o convidado Almir Gomes Magalhães. Eu geralmente converso com o convidado antes de fazer a live, até para criar uma certa intimidade, para a gente conhecer o trabalho um do outro. E ele tem muita coisa para falar para a gente, muita coisa interessante. Eu posso até dizer que ele vai quebrar alguns paradigmas aí, né, que a gente já traz assim desde a infância, muita a gente já vem formatado desde a infância sobre religião, né? Porque quando a gente é criança é a religião, depois a gente vai descobrindo outras coisas e a gente quebra assim a bolha, né? Fura a bolha e diz assim, não, agora eu quero saber da espiritualidade, que é mais abrangente e mais libertadora, né? A espiritualidade nos liberta. E ele vai falar para a gente sobre a nova espiritualidade. Então, Almir Gomes, comece aí o seu bate-papo e eu vou fazer aquela primeira pergunta que eu sempre faço para os convidados. É quando e como foi que tu tiveste o primeiro contato com a espiritualidade?
Se foi desde criança, na adolescência. Vai contando aí para a gente toda a tua jornada aí em relação a essa nova espiritualidade. Seja É, bem-vindo. obrigado. Muita gratidão pelo convite, tá? Então, eu vou começar, antes de começar a falar da minha experiência, eu vou começar quebrando o primeiro paradigma, tá? Quando nós falamos espiritualidade, nós nos referimos a quem? A esses nossos irmãos que entram em contato com a gente, né? Seja ele em qual vertente religiosa for. Tem sempre religião metida no meio, né? Seja ele de qual vertente religiosa que você estiver, então você entra em contato com alguém. Médicos, padres, freiras, né? Tá aí Joana de Ângeles, né? Em algumas linhas aí, o Espírito Santo, Exus, pombagiras, caboclos e tal, né? Sim. Aí eu pergunto, eles são espíritos? Não. Nós estamos entrando em contato com o corpo astral. Então, não é espiritualidade. Eu já não uso o termo espiritualidade há um bom tempo. Eu falo assim, a espiritualidade fala com você? Não. Mas o astral fala. Ah, mas como assim? Não, o espírito fala com você? Não. É o corpo astral que fala comigo. O espírito está num patamar muito distante do nosso, de onde nós estamos, frequencialmente. A, fre, a frequência do espírito é muito alta. Então, em termos de frequência, ele está extremamente distante. Nós conversamos com o plano astral, não é com o plano espiritual. O plano Podemos, espiritual, podemos chamar de consciência? a consciência é no espírito, né? Então, nós temos o corpo físico, duplo etérico, astral, búdico, átmico, corpo mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Aí, olha só o que as pessoas não percebem, não dão atenção às palavras. Todos esses 7 que eu falei são corpos. O corpo é um instrumento, é algo que você utiliza. E é um corpo. Sim. O que tem neste corpo? Nada. A consciência se utiliza desse corpo e cada um desses corpos, ele tem uma frequência cada vez mais alta, portanto, ele tem uma utilidade diferente. E ele será utilizado em momentos diferentes. Hoje, nós utilizamos basicamente o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, que também é chamado de corpo emocional e também é chamado de perispírito, e o corpo mental inferior, que na apometria a gente desdobra o mental inferior. São esses corpos que nós utilizamos. Daí para cima, a gente não tem acesso. A consciência atual, ela está atuando onde? No corpo mental, ou no corpo astral. A consciência está atuando no corpo astral. O corpo físico não tem sentimento, não tem pensamento. O corpo físico, gente, por mais incrível que pareça, não tem nem sensação. A sensação acontece no corpo astral. Cada célula do corpo astral é ligada à contraparte material por um fiozinho elétrico. Quando você toca em você, você sente os 2 dedos aqui, não é o corpo físico que está sentindo, é o corpo astral.
Olha só. E as pessoas, Exato. né? E as pessoas não sabem. Esse conhecimento está aí, mas as pessoas não sabem. Bom, já quebrei meu primeiro paradigma da noite, né? Outros virão. Adorei, adorei. O primeiro contato que eu tive com o plano astral, eu tinha em torno de 8 anos de idade. 8 anos e alguma coisinha. E eu estava dormindo, na cama ao lado, dormíamos eu e meu irmão, né, uma cama do lado da outra. E eu estava dormindo. E na madrugada eu acordei ali, não sei porquê, tinha que acordar, né, com certeza. Eu abri o olho, que eu abri o olho, tinha uma moça sentada na cama do meu irmão, me olhando. Uma moça, assim, pele branca, com os cabelos longos, pretos, até a cintura, assim, um pouco para baixo da cintura. E quando eu abri o olho e olhei para ela me deu um largo sorriso. E eu, 8 anos de idade, o que eu fiz? Puxei a coberta, me cobri, e eu acho que eu não voltei a dormir, não. Acho que eu desmaiei. Eu Eu apaguei. passei por ela. Não, não lembro de mais nada. Nessa casa onde nós morávamos na época, tinha uma varanda, sim, e do lado de lá da varanda tinham três, se não me engano, 3 quartos, onde ficavam meu pai e minha mãe, o outro quarto minhas irmãs, e o outro quarto a gente usava para estudo, usava uma série de coisas. E o quarto do meu e do meu irmão ficava do lado de cá do corredor. Aí uma noite meu irmão me acordou, falou assim, tem alguém no corredor, de madrugada. E a gente escutava barulho de chinelo, assim, sabe? Sabe uma pessoa andando arrastando chinelo? Na época não existia Sim, chinelo havaiana, né? Não existia chinelo de de borracha, couro. era de couro. Então a gente escutava aquele barulho, né? Tch, 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 tch. E no canto, no final do corredor, no canto, no final daquela varanda, que era um corredor, né, para nós, tinha uma cantoneira com um filtro de barro, né, que a gente chamava de talha, né? E a gente escutava alguém pegando água. A gente escutava o barulho da água caindo num copo. E ele falou assim: vamos ver quem é? Vamos. Aí abri a porta, não tinha ninguém. Correu da gente. Nós fizemos a tentativa de ver a pessoa muitas vezes. Quando começava a fazer o barulho, agora nós vamos ver quem a gente vai pegar, está no meio do corredor. Abri a porta, não tinha ninguém. Caramba, mas é muito rápido essa pessoa. Quem será que é? A gente não imaginava o que era. Era alguém ali, né, no astral, indo buscar água. Quem era? Até hoje eu não sei. Mas isso ocorria. Era bem interessante. Aí foram os primeiros contatos que eu tive com o astral. Assim, visualmente foi a primeira vez, né? Com 8 anos de idade. Nessa época nós ainda éramos católicos, né? Religião e tal. Mas a minha mãe tinha uma dor de cabeça que era uma dor de cabeça que ela tinha a vida inteira. E aí não conseguia se livrar daquilo. E aí falaram para ela, olha, tem um centro espírita, uma chácara, tal. Chamam lá de Figueira, porque era uma casinha pequenininha na época que nós fomos, estava bem no começo, era uma casinha pequenininha, e no meio da casa, eles construíram a casa em volta de uma figueira. E a figueira era enorme, a figueira acho que tinha, sei lá, se não tinha 2 metros de diâmetro, tinha quase isso, o tronco da figueira, sabe? Era uma coisa imensa. E eles construíram a casa em volta e ali fizeram uma casa espírita. E aí nós fomos. Isso foi em fevereiro de 1972. E eu já tinha 9 anos de idade. A partir dali, nós ficamos ali por vários anos. E eu me tornei espírita ali.
E tinham montado recentemente, não tinham montado, é que começou a chegar crianças, eles montaram uma espécie de uma sala de aula, mas que era ali debaixo da fiqueira mesmo. Que a casinha tinha uma varanda assim, de um lado, eles fizeram, né, uma varanda de um lado para o pessoal poder entrar no centro. E aí, ali, aquela varanda virou uma sala de aula para a criançada. Meus pais comprando livros, eu comecei a ler, comecei a me interessar, sempre gostei de ler. Fui lendo, e não parei de ler nunca mais, desde aquela época. Leio até hoje. Eu tenho aqui, tem uns 300 e poucos livros aqui na minha biblioteca. Maravilhoso. Nunca mais parei. E de lá para cá, fui trabalhando, aprendendo, lendo, tendo um contato cada vez maior com o astral, recebendo muitos conhecimentos deles, né? De lá para cá, não parei. Aí... Qual foi o primeiro contato, assim, com eles que te chamou a atenção? Com Você esses... fala... Hã? A primeira vez que eles falaram contigo, assim, os seres do Olha, astral. a primeira vez que eles falaram comigo, nossa, foi já nos anos 80. Não, minto. Primeira vez que eles falaram mesmo comigo, foi em 1977, quando eu fui morar no Rio de Janeiro. Eu tinha 14 anos de idade, fui morar lá. Minha família toda ficou aqui, eu fui estudar. E no dia que eu cheguei, eu conheci uma senhora, Dona Celeste, que ela era brahmanista. E ela, no dia que eu cheguei, ela falou assim, ela queria que eu já dormisse lá na casa dela, porque ela viu que a coisa estava ruim, né? E ali eu me tornei brahmanista. A partir do dia que eu conheci ela me falou um monte de coisa e tal. Uns dias depois eu fui no cenáculo do brahmanismo, que era lá na URCA, e lá eu tive minha primeira, assim, grande experiência com o astral, que foi uma coisa assim, absurdamente fantástica. Foi assim, você chegava lá no cenáculo, era um sobrado, aí lá embaixo o pessoal se reunia, quando chegava no horário, a gente subia, a reunião era lá em cima, que lá em cima não tinha móveis praticamente, só tinha uma mesa e algumas coisas lá que eles utilizavam. E aquela era uma sala assim, de um tamanho razoável. E aí tinha a Dona Celeste, que era responsável pelo cenáculo, e uma outra senhora. E essa outra senhora incorporou, e esse irmão falou assim, olha, hoje nós vamos dar início aos nossos desdobramentos conscientes. E eu falei, que caramba, eu não sei fazer isso. Pensei comigo. Aí, como se não, né? Ele ouviu o que eu pensei, ele falou assim, olha, quem não tem experiência, quem não sabe fazer, não se preocupe, porque o desdobramento vai ser conduzido por nós, tá? Pode ficar tranquilo, eu já, opa. Aí, tá bom, deitamos, tal, e ele começou a conversar com a gente foi entrando em sonolência. Daqui a pouco, eu me vi totalmente consciente, em pé, ao lado do meu corpo, e porque eram só jovens, tá? Nessa sessão de sábado à tarde, era só para jovens. E todos os outros na mesma condição. Todo mundo, seu corpo astral, em pé ao lado do seu corpo físico. Aí a gente conseguiu ver o orientador espiritual, né? Uma maneira de falar. Ele falou assim: agora, todos vocês olhem uns para os outros
Estão vendo? E olhem para os corpos físicos de vocês no chão. E a gente olhava, e todo mundo começou a rir, né? Imagina, gurizada, né? Aí todo mundo começou a rir, né? Aí cada um olha para o seu corpo físico agora. Aí eu olhei, tá bom. E aí ele conversou um pouco. Olha, foi uma experiência, assim, literalmente inesquecível. Com Eu nunca, certeza. nunca mais vou esquecer. Aí ele falou assim, agora nós vamos sair juntos. Nós vamos todos juntos para um local. Eu não sei dizer o local exato onde era, mas era um frio assim de uns, eu acredito que uns 15, 20 graus negativos, porque nós andávamos na neve e nós caminhávamos na neve no meu caso, a neve vinha até meu joelho. E nós entramos numa caverna. Nós, dali de onde nós fomos, a gente não viu o deslocamento. A gente só se viu na frente dessa caverna, uns 10 metros, ou um pouco menos, e nós olhamos assim, a perna atolada na neve. E aí ele falou que nós iríamos entrar na neve, que tinha um pessoal lá para nós conversarmos, mas que provavelmente, depois da visita, nós não iríamos lembrar o que aconteceu lá dentro. Que ali iria acontecer uma conversa e tal, que nós receberíamos instruções, que essas instruções não seriam para agora, naquele momento, que seria para lá na frente na nossa vida. Então, vocês vão receber instruções, mas vocês não vão lembrar agora, porque vocês só vão lembrar muito, mas muito lá na frente. Então, vocês vão lembrar da gente entrando e vocês vão lembrar da gente saindo. E foi realmente o que aconteceu. Aí nós saímos, ele perguntou se estava todo mundo bem, então, tá, tá todo mundo bem e tal. E nós não sentíamos frio, mas nós estávamos na neve, com as pernas enfiadas na neve, e eu até o joelho, a maioria, né? Tinha gente mais baixo que eu, que era um pouquinho acima do joelho. Tudo bem. Aí ele falou, agora nós vamos voltar, porque já deu o nosso horário de terminar, de encerrar os trabalhos. E aí nós voltamos. Na mesma situação, em pé, ao lado do corpo. E aí, do mesmo jeito, ele pediu para a gente identificar, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então tá, então agora vocês vão voltar para o corpo físico e vão acordar e tal. E conforme ele foi falando, todo mundo foi ficando com uma certa sonolência, e de repente eu abri os olhos já do corpo físico. Quando eu abri os olhos do corpo físico, gente, eu senti as minhas pernas, do joelho para baixo, congeladas. Todo mundo levantou, oh, minha perna, minha perna. Todo mundo com as pernas assim, totalmente, mas extremamente geladas. E aí a gente ficou massageando. Todo mundo ficou fazendo aquela massagem assim para aquecer de novo. Foi assim, a primeira grande experiência que eu tive e ela já foi direta no Legal. plano astral. Então foi assim, 4 anos mais ou menos depois, 5 anos depois que eu tive o primeiro contato visual, né? E aproximadamente 4 anos depois que eu comecei a estudar e a frequentar o casa espírita, ir lá tomar passe, estudar, aquela coisa toda. Como nós éramos muito crianças, então a gente não participava de trabalho, não participava de incorporação, essas coisas todas, né? Mas no brahmanismo, depois dessa experiência, eu tive várias e várias outras bastante interessantes. Aí eu comecei a psicografar com 14 anos. Olha que legal. Foi na Semana Santa daquele ano, pouco tempo depois que eu tive essa experiência, desse desdobramento conduzido, né? Eu comecei a psicografar.
Aí nós fomos passar um final de semana, feriado da Semana Santa. Nós fomos lá para a fazenda, que eles têm uma fazenda na Rio Santos, na Estrada Antiga, e nessa fazenda tem um templo brahmanista. E lá eu participei, assisti a alguns rituais deles, tal, coisas lindíssimas, fantásticas. E aí teve uma noite que teve uma reunião que os jovens não podiam entrar nessa reunião. E nós ficamos ali do lado de fora. E aí a dona Celeste falou assim, ó, vocês ficam aqui perto, não é para ficar longe, não é porque vocês não podem entrar que vocês vão ficar lá do lado das casas brincando, vocês vão ficar brincando aqui, tá? Vocês vão ficar reunidos aqui. Aí, beleza. Nós ficamos ali, batendo papo, gurizada, tal, conversando. De repente, eu comecei a sentir uma dor no ombro direito. Uma dor muito forte. Mas uma dor forte. E ela foi piorando, piorando, piorando. E chegou uma hora que eu não sentia mais o braço. Meu braço foi amortecendo e eu não sentia mais o braço. Meu braço ficou caído. E eu sentindo aquela dor e tal, e não falava nada. E a filha dela, Neuza Ângela, sempre sentada perto de mim ali, todo mundo, a gente batendo papo, tal, ela falou, o que foi que está acontecendo? Ela falou, eu falei para ela, estou sentindo uma dor grande aqui no braço. Ela falou, quer que eu chame minha mãe? Eu falei, não vai incomodar a dona Celeste, não, deixa quieto lá. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem, estou aguentando. Eu quase chorando de dor. Aí, imagina, né? Menino, Mato Grossense, veio do mato. Aí o ombro esquerdo começou a doer de novo também. Doer, mas doer, gente, vocês não fazem ideia da dor que eu estava sentindo nos meus dois ombros. E o braço esquerdo, perdi o braço esquerdo. Eu não sentia mais. E os dois ficaram caídos. Eu não mexia mais os braços. E a dor ficou tão intensa que eu comecei a chorar. Aí não aguentei. Eu comecei a chorar. E ela perguntou, o que foi? Eu falei, não aguento mais a dor nos meus dois ombros. Está exagerado. Ela falou, espera aí que eu vou chamar minha mãe. E a porta do templo estava aberta, a porta lateral, onde nós estávamos perto, né? Ela foi lá, fez sinal para a dona Celeste, ela veio, me viu chorando, ficou apavorada. O que foi? Aí eu falei para ela, estou sentindo uma dor horrível nos dois olhos. Isso eu falando, chorando, né? Eu era chorão. Quando despencava chorar, eu chorava até hoje, na verdade. Eu choro para valer em público, não estou nem aí. E eu chorando, né? Aí ela falou assim, vamos lá. A senhora que era a dirigente física estava incorporada com o dirigente espiritual. E aí ela me levou lá. Quando eu cheguei lá, ela era uma senhora, assim, de seus 70 e poucos anos. Era uma senhora, assim, branca, 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 que era uma coisa incrível. E o cabelo dela era branco e ela tinha olhos azuis, mas bem azuis. Então era uma coisa assim, sabe? O olho dela, assim, destacava. Uma pleiadiana. Uma pleiadiana. Eu acho que era, porque eu estou mentindo aqui que era dirigente, porque na verdade eu nunca vi aquela mulher, eu só vi ela aquela única vez. Ela não era dali. Com certeza ela não era dali. Aí ela olhou para mim e com uma voz muito suave, ela perguntou para mim assim, o que você está sentindo, meu filho? E aí eu chorando falei, eu estou sentindo uma dor horrível nos braços, assim, 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 assim. Aí a nossa conversa foi longuíssima. Ela falou assim, meu filho, você um dia foi soldado de Roma. Você está agora sendo convocado para ser soldado de Jesus. Você aceita? Eu falei, eu aceito. Aí ela colocou a mão no meu ombro e falou, então vai ficar tudo bem. Que ela botou a mão no meu ombro, era como se eu nunca tivesse sentido dor nenhuma. Aquilo desapareceu assim, a dor não foi diminuindo. Ela simplesmente sumiu. Eu fiquei, né, assustado com aquilo, né? Aí ela perguntou de novo, você está bem, meu filho? Eu falei, estou bem. Ela falou, então pode ir. Depois a irmã conversa com você, que era a dona Celeste. Eu vou passar as orientações para ela. Sim, senhora. Que lindo. Saí rindo, saí brincando já, né? O que você está sentindo? Estou sentindo nada. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo ótimo.
Aí depois da reunião e tal, aí a dona Celeste veio falar para mim, falou, ó, é para você começar a psicografar. Falei, tá bom. E aí, a partir daí, eu passei a treinar psicografia. Muito bem. Salgado de Roma. Foi um negócio, assim, muito interessante, mas muito interessante. É difícil colocar em palavras as emoções. Não Com dá. certeza, com certeza. E de lá para cá, assim, eu nunca mais deixei de ter contato com o astral, nunca mais deixei de trabalhar e fui ampliando, né, o meu leque de acesso às minhas capacidades, né, psíquicas, que o pessoal chama de mediunidades, né? Aí eu passei a trabalhar de muitas formas até chegar em, eu não lembro se foi 98, 99, até chegar, ou 97, alguma coisa assim, até chegar na apometria. Aí, antes, né, de chegar na apometria, eu já tinha contato com o astral, eles conversavam comigo, tá? Mentalmente. Ver com os olhos físicos, eu vi muito poucas vezes, mas com o meu mental, eu vejo sempre, eu sempre via. Esse pessoal, quando vinha conversar comigo, eles apareciam no meu campo mental, né, do meu lado, tal, eu via. Na minha frente, enfim. E geralmente essas conversas eram orientação, né? Porque eles não vêm bater papo à toa, né? Ô, como é que você está? Como é que passou o dia aí? Tá tudo bem? Sim. Não tem isso. Ah, Sempre tem um objetivo claro. sim. E eles sempre vinham conversar comigo, pessoas diferentes, até eu chegar, eu comecei a trabalhar na apometria. Quando eu comecei a trabalhar na apometria, aí esse contato se intensificou muito, mas muito, muito mesmo. Muito no sentido de eu estar, de eu ter passado muitos anos, tá? Quase 20 anos, ou não, mais de 20 anos, em um contato, e isso não mudou muito, mas eu vou chegar aqui. De eu ter um contato praticamente diário, tá? E eu me considero assim que eu tive, que eles me deram uma oportunidade muito grande, no sentido de que esses contatos, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com a apometria, esses contatos, eles eram uma constante, e essa constante era uma constante de aprendizado. Eles ficavam constantemente em contato comigo, me ensinando, me passando informação. Não era só durante os trabalhos. O pessoal que trabalha, e isso eu escuto lá desde os anos 80, desde os anos 70, lá no comecinho, quando eu comecei a frequentar Centro Espírita, tanto o dirigente espiritual da casa, que era o pai Tomás, como a dirigente do plano material, eles falavam, gente, vocês precisam colocar na cabeça de vocês, né, na época era o médium, né, que vocês não são médiums no horário de trabalho aqui. Vocês são médiums 24 horas por dia. Seu microfone está Exato. fechado. É, Vocês. para não, é porque fica passando moto, aí eu prefiro te ouvir aí. Aí quando eu falo, eu abro. Ah, tá bom. Eles já falavam naquela época, lá, em 1972, 73. Vocês precisam colocar na cabeça de vocês que vocês são médiums 24 horas por dia.
aquilo era um chamado para as pessoas assumirem a sua, hoje eu chamo de autorresponsabilidade, com o que o espírita chama de reforma íntima, né? Com a sua reforma íntima. Né? Sim. E eles falavam, vocês precisam entender, vocês precisam colocar na cabeça que vocês são médiums 24 horas por dia. Ou seja, assumam, né, essa questão da sua reforma íntima. Vocês têm que ser o exemplo constante. O tempo todo o tempo. Ninguém veio a passeio. Não, ninguém veio a passeio. E aí, assim, é claro que se eu for contar todas as histórias, né, ao longo dessas passagens, então eu passei pela, eu passei do, do, do catolicismo, eu passei direto para o espiritismo, né? Aí, em 1976, com alguns, eu tinha vários colegas de escola que eles eram batistas. E eles viviam falando da Igreja Batista. Que a Igreja Batista é isso, que a Igreja Batista é aquilo, papapá, papapá. E eu ouvia de outras vertentes falando que o evangélico isso, que o evangélico aquilo. Eu falei, quer saber? Passei o ano de 1976 frequentando a Igreja Batista. Eu queria conhecer. Eu fui em várias excursões com eles, fui em várias cidades aqui do estado. Final de semana eles fazem muito isso, né? Fazem muitos encontros, né? De jovens, aquela coisa toda. Aquela competição de achar as coisas na Bíblia, né? João 23, 15. Aí quem acha mais rápido, aquela coisa toda, né? Então eles têm muito isso. Então eu fui participar disso. Gente, tudo que eu encontrei de ruim em todas as religiões que eu passei foi a mesma coisa. E o que eu encontrei de bom em todas as religiões que eu passei também foi a mesma coisa. O ruim, o ser humano, e bom, Deus. Ou seja, é tudo igual em todos os lugares. E todos convergem para o mesmo ponto, cada um com uma linguagem diferente. Mas todos convergem para o mesmo ponto. Aí, depois disso, eu fui para Manista, né, um ano. Depois de ser batista, fui brahmanista um ano, enquanto morei no Rio, voltei, continuei espírito, kardecista. Depois disso, eu conheci a apometria, comecei a trabalhar na apometria, trabalho até hoje, aliás, tem 28, 29 anos que eu trabalho como apômetro, 27, 28 anos. Aí eu li um livro do Ramatiz, falando da Umbanda, corri, fui frequentar a Umbanda, trabalhei 6 anos na Umbanda. Nesse meio tempo, dentro da Umbanda, eu conheci um cara do Candomblé, trabalhei 3 anos com ele no Candomblé, como ajudante dele, para aprender, e esse cara era uma assumidade. Ele era a assumidade aqui em Campo Grande. Tanto que os barracões, em época de festa, né, que tinha aquelas coisas que eles tinham para fazer, os caras literalmente chegaram a sair no tapa para ver quem é que pegava o Chiquinho para participar dos festejos no próprio barracão, porque ele sabia tudo e mais um pouco. E ele era o cara que sabia fazer tudo. As comidas, a preparação. O cara era... Olha, era impressionante. O que eu aprendi com aquele cara nesses 3 anos sobre o candomblé, pouco candomblecista sabe. Não achei nada de ruim no candomblé também. Depois, nesse meio tempo, meus filhos foram frequentar, a mãe levou eles para frequentar Sara Nossa Terra,
E eu fui frequentar a Sala Nossa Terra, porque eu queria saber onde meus filhos estavam, né? O que estavam falando com os meus filhos. Fui lá frequentar. Orientei eles, conversei. Conforme o assunto, né? Essas quedinhas acontecem. E aí, frequentei a Sala Nossa Terra. Depois disso, eu fui morar. Eu estava casado, eu casei, tive meus filhos e tal. Eu fui morar sozinho. E tinha uma igreja universal perto de casa, uma quadra de casa. E eles entraram num processo de vigília, final de semana, não, dia de semana também, que era 24 horas, aqui, o pessoal se revezava. E a minha irmã começou a frequentar e tal, eu peguei, eu ouvi minha irmã falando umas coisas e tal, que eu não gostei, falei, vou lá para saber o que está acontecendo. Frequentei um tempo para entender, para aprender, conversei com ela sobre o assunto e tal, fui lá, entendi, aprendi, vi o que eu tinha para ver. Quando eu terminei de ver o que eu tinha para ver, eu saí. Quando eu vi o que eu tinha para ver no Candomblé, eu saí. Quando eu vi para ver o que eu tinha que ver na Umbanda, eu saí. Né? Aí eu me mantive por um curto tempo trabalhando em casas espíritas, mas já não me considerando um espírita, me considerando um universalista. Tá? E isso já vai para 20 anos. Então, assim, hoje já tem aí uns 20 anos que eu não tenho religião nenhuma. Eu sou universalista. O meu contato com o plano astral continua, tá? Eu continuo recebendo orientação. Nos atendimentos, eu continuo, né, minha mentora, eu sempre conversando com ela, às vezes eu estou sentado aqui, esse local que eu estou sentado aqui é onde eu trabalho e estudo, tá? Então eu passo uma parte do tempo aqui, nessa cadeira. E às vezes eu estou aqui, ou estudando, fazendo alguma coisa, ela vem falar comigo, olha, Almir, me passa alguma orientação e vai embora. Tá? Isso acontece comigo, assim, isso é uma constante. Às vezes vem outra pessoa. Esses dias, semana passada, aconteceu uma coisa bem interessante. Eu estava sentado aqui, então de vez em quando a gente dá aquele intervalozinho, né, no que está fazendo, para dar uma cabeça, dar uma esfriada um pouco. E eu comecei a pensar num negócio da Umbanda, que eu estava lembrando, e eu não lembrava exatamente como que era. Do nada apareceu do meu lado o seu Tranca-Ruas, que é o Exu com quem eu trabalhei, me cumprimentou, cumprimentei ele, ele falou, ó, a sua dúvida vim aqui para sanar a sua dúvida, é isso que você estava pensando, que você não estava lembrando. É verdade, obrigado, seu Tranca-Ruas. Ele falou assim, tem mais alguma dúvida? Eu falei, não, agora não. Ele falou, então eu estou indo, tchau, foi embora. Ai, que Essa é a ótimo, assim. relação. Gente, eu falo para as pessoas assim, que às vezes eu falo, eu já briguei muito com o pessoal do astral, tá? Brigar mesmo. Então, às vezes eu estava assim mal, chegava alguém, a gente quer falar com você, eu falava, não, pode ir embora, não quero papo com vocês agora, não. Não, mas é uma orientação. Não quero orientação, vai embora. Pô, vocês não estão vendo que eu não estou bem? Não, mas eu não. Caramba, vai embora, dá licença, volta mais tarde. Eles vão embora. Aí as pessoas falam assim, nossa, Almir, você fala assim com espiritualidade? Eu falo, mas gente, a diferença entre eles e nós é o corpo físico. O resto é igual. Não tem diferença. Nunca fui mal educado, nunca xinguei, falei uma palavra, essas coisas. Não. É porque na minha casa nós nunca tivemos esse hábito. Então eu não tenho esse hábito. Falava quando era guri, no meio do pessoal e tal, porque todo mundo falava, aquela coisa, mas não, nunca briguei assim, nunca xinguei e tal, mas quando não estava bem, eu falava, não, vai embora, agora eu não quero papo. Não quero papo, dá licença. E aí eles iam embora. Voltavam mais tarde, no dia seguinte, voltavam a bater papo comigo. E eles querem da gente isso, que a gente seja verdadeiro, né? Gente, olha, o pessoal fala assim, quando Jesus vai voltar? Eu falo, nunca. Não, como assim nunca? Gente, ele não vai voltar tão cedo. Por quê?
Por que ele não vai voltar tão cedo aqui, aparecer para nós? Porque enquanto tiver um ajoelhando para ele, ou rezando para ele não volta. Quando nós entendermos que ele é um igual, quando nós entendermos que ele é um irmão mais velho que nos conduz, que nos orienta, o dia que 100% da humanidade enxergá-lo dessa forma, ele aparece no meio da rua. Porque aí as pessoas vão olhar para ele, vão cumprimentá-lo e vão seguir em frente, tocando a vida. Ninguém vai parar, ajoelhar, ninguém vai fazer isso. O dia que a humanidade estiver nesse ponto, ele aparece. Enquanto nós estivermos venerando ele, ele não vem. Ele quer ser visto como um igual. Palavras dele lá quando ele estava encarnado. O pai não tem filho predileto. Ele falou isso. Não tem. Minha irmã, um tempo atrás, ela é católica, voltou a ser católica, mais de 30 anos, 40 anos, sei lá, 30 anos. Aí eu falei para ela assim, olha, esse negócio de ficar ajoelhando para Jesus, ele não quer isso. Ela ficou brava, né? Não quer. Falei, espírito de luz não precisa de veneração. Não precisa de você ajoelhar, de você se prostrar. Quem gosta disso é espírito de baixa frequência, que para se sentir alto, te rebaixa. Então você tem que se ajoelhar perante mim, você tem que se prostrar, deita aí no chão, se prostre perante a mim. Esses são aqueles de baixíssima frequência. Então eles precisam, para se sentir grandes, eles precisam que os outros se rebaixem. Espírito de luz não quer isso de nós. Eu aqui falando espírito. Bom, no caso de Jesus, tudo bem. Eles não querem isso de nós. Eles querem que nós os vejamos como irmãos que somos. Gente, o pessoal fala de alguns nomes, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes. O pessoal fala dele com uma coisa assim tal. Eurípides de Barçanufo fala dele com uma coisa assim tal. Chico Xavier, desencarnado. Há alguns anos atrás, há uns 14 anos atrás, mais ou menos, em um atendimento na apometria, porque eu trabalho na apometria com cura, não só na apometria, mas fora também, né? Hoje eu trabalho, o meu trabalho é a limpeza energética, tem foco em curas, cura. Cura isso? Cura. O que é cura? Cura. Existe um mal? Cura. É genérico. Cura para tudo. Depressão, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, tudo isso com a limpeza energética cura. Porque tudo é energia. Aí nós fomos atender uma pessoa, né, nós pedimos, foi solicitado para nós um atendimento de um senhor que estava hospitalizado em Campinas, no hospital em Campinas, num estado muito grave, e a esposa dele veio até nós, e ela veio para Campo Grande, porque na época nós não tínhamos essa coisa do atendimento online. Online. Hoje eu faço tudo online. Talvez eu vá abrir aí um espaço, nós estamos vendo aí, para abrir um espaço para atender as pessoas
fisicamente, porque as pessoas precisam, né? Mas para o atendimento, não precisa. Essa senhora veio até nós e falou: olha, eu vim aqui pedir pelo meu marido, fazer uma apometria para o meu marido, que está hospitalizado, em estado muito grave e tal, papapá, explicou a situação. E aí, beleza. O pessoal da apometria já sabia que quem fazia as curas era eu, quem mexia com cura, né? Era eu. E aí, Almir, você vai ver isso? Eu vou ver isso. Beleza. Começou o atendimento, eu me desdobrei, fui lá. Cheguei lá, tinham 3 pessoas. 3 no astral, né? Tinham 3 pessoas do astral. Ao lado, tinha um de um lado da maca, o outro do outro lado da maca e um na cabeceira desse senhor. Um era o Dr. Bezerra de Menezes, outro era o professor Eurípides de Barçanufo, e na cabeceira, o Chico, em pé. E o Chico eu conheci pessoalmente. Eu cheguei, olhei para o Chico, olhei para o Dr. Bezerra, o seu Eurípides, cumprimentei eles, cumprimentaram. Eu fiquei parado, né? Olhando. O doente olhava para eles, o doutor Bezerra estava do meu lado. Ele falou assim: você não vai atendê-lo? Eu falei: mas, doutor Bezerra, eu achei que eu tivesse vindo aqui para o senhor ou vocês atenderem e eu aprender alguma coisa. Ele virou para mim e falou assim: não, meu irmão, nós viemos aqui te esperar para ver você atender, para ver se a gente pode te ajudar em alguma coisa, se for necessário para te orientar. Eu falei: então tá, então, né? Pensei comigo, né? Tudo bem. Aí eu fiz o meu trabalho, desdobrei o perispírito do cara, trabalhei tudo ali, porque eu não trabalho no corpo físico, tá? Eu trabalho no corpo astral, que é o perispírito. Eu faço Sim. tudo que eu faço no perispírito. Eu não mexo no corpo físico, é desnecessário. Você trabalha, às vezes sim, mas 99,99% das vezes eu só trabalho no corpo astral. Eu desloco o corpo astral, faço o trabalho, fiz todo o trabalho que eu tinha que fazer, reacoplei. Ele virou para mim, falou, me deu os parabéns, falou, meus parabéns, tudo certo, é isso mesmo. Seu Eurípides, a mesma coisa, me parabenizou, muito bem, meu irmão, parabéns, é isso mesmo, tá certo. O Chico deu aquele sorrisão dele de orelha a orelha, falou, que bom, é isso mesmo, você fez tudo certinho e tal, continua assim e tal. Nos despedimos e eu voltei. Depois de um tempo, a mulher mandou notícia que o marido tinha melhorado e tal, aquela coisa toda. Ou seja, nós ficamos venerando irmãos nossos que são iguais. E nós podemos fazer tudo o que eles fazem. O que é que Exatamente. nós precisamos? O que é que nós precisamos para tanto? 2 coisas: conhecimento e a principal, fé. Fé em quem? Em Em você. nós. É. Porque nós podemos fazer. Quem falou isso? Jesus, né? Vocês podem fazer tudo o que eu Tudo que eu faço e muito faço, mais. basta que tenham fé. Gente, olhar Jesus de forma religiosa é um enorme equívoco. Olhar Jesus, vou repetir, tem muita gente agora arranhando parede aí, com raiva de mim, ou ainda vão arranhar a parede com raiva de mim. Olhar Jesus de forma religiosa é um gigantesco equívoco.
Jesus não veio ensinar religião, ele veio nos ensinar a nós nos libertarmos da nossa atual prisão, que é a falta de fé em nós. Ele foi o maior professor, e duvido que vai aparecer outro melhor do que ele, o maior professor de física quântica da humanidade, encarnado, foi ele. Ele veio aqui para nos ensinar física quântica. O que a ciência está descobrindo agora, descobriu há pouco tempo agora, uns 100 anos atrás, cento e pouquinho, né? Foi em 1908, 1903, sei lá, alguma coisa assim. O que a ciência descobriu um pouco mais aí de 100 anos atrás, ele ensinou a gente há 2.000 anos atrás, quase 2.000 anos atrás, quase, né? Porque nós estamos em 25, né? A partir de 30 seria quando começou a missão dele, né? Ele, há quase 2.000 anos atrás, veio ensinar física quântica para nós. E ele mostrou na prática tudo que ele ensinou. Se você pegar as passagens dele, Exato. Se você pegar as passagens dele, você vai ver que ele praticou tudo o que ele ensinou. Tudo. Até viver de viver sem absolutamente nada, dando uma clara demonstração de que nós podemos viver sem os bens materiais, ele viveu. Os 3 anos de missão dele, o que ele tinha? Só a roupa do corpo. Ele comia, bebia e dormia pela gratidão das pessoas, pela bondade das pessoas. Isso. Exato. Né? Onde ele e os apóstolos chegavam, eles eram recebidos. Quando a casa era humilde, eles eram distribuídos em várias casas. Mas eles dormiam onde o pessoal... Agora, durante os deslocamentos, eles dormiam ao relento, debaixo de árvores. Tudo que ele ensinou, ele vivenciou. E hoje nós estamos aí. Tem gente que se mata por causa de um carro, tem gente que se mata por conta de uma casa, tem gente que não teve o cara que matou um dentista por conta de R$ 50 que estava sendo cobrado dele. Agora, ano passado. Quer dizer, nós ouvimos? Não. Nós seguimos? Não. Agora, nós estamos vivendo um momento muito legal, muito delicado também, que é o momento em que essas palavras dele, quem não ouvi-las agora, não vai ficar aqui. Quem não tiver fé quântica, não é religiosa. Quem não acreditar em si, não vai conseguir ficar aqui. Olha, quando eu comecei a trabalhar com apometria, a equipe do astral trabalhava com a gente, comigo, vou colocar comigo, tá? Porque eu não posso falar pelos outros trabalhadores, né? A equipe que trabalhava comigo era enorme. Era enorme. Tinha médicos, enfermeiros, aparelhos, veículos, técnicos, pretos velhos,
pombagiras, exus, caboclos, elementais da natureza, tá? Todo esse pessoal era a equipe de apoio dos trabalhos. Bom, vamos atender uma pessoa. Quando eu saía para o astral, eu via aquela equipe enorme. Vamos embora. Vamos trabalhar. Aí chegava lá, a gente trabalhava, eles dando suporte e faziam algumas coisas também. Com o passar do tempo, essa equipe foi minguando. E eu comecei a ficar preocupado. Isso foi rápido. Coisa de 1 ano e meio, 2 no máximo, nem isso. A equipe mingou muito. E aí um dia eu, preocupado, né? Falei, pensei comigo, né? O que eu estou fazendo de errado que esse pessoal está se afastando? É a primeira. O desespero foi batendo. A gente. Preocupação, né? Falei, o que eu estou fazendo de errado que esse pessoal está me deixando para trás? O que será, né? E fiquei me perguntando. Aí, um belo dia, minha mentora aparece. Eu morava em outra casa. Minha mentora aparece, falou, amigo, qual que é a sua preocupação? Eu falei, olha, eu estou preocupado porque eu estou vendo que eu estou cada vez mais desamparado. E foi a palavra que eu usei nos atendimentos. Aí ela falou assim, por que você acha que você está desamparado? Tem cada vez menos gente trabalhando na equipe. Ela falou, exato. Eu falei, tá, mas exato. O que significa exato? Por quê? Ela falou, porque você aprendeu muito. Porque você já sabe fazer bastante. A equipe já pode ser menor. Eles têm outras pessoas que não entendem, que não sabem, que não acreditam em si e precisam ajudar. Você já não precisa mais da ajuda deles. E daqui para frente vai ser mais rápido esse abandono. Você não está abandonado. Você está sozinho porque você já é considerado por nós capaz de fazer. Ah, então é isso. É isso. Então não preciso me preocupar. Não, fica tranquilo. Hoje isso já faz muito tempo, há mais de 15 anos. Hoje eu trabalho no astral sozinho. A única pessoa que me acompanha é minha mentora, porque o papel dela é me acompanhar. Quando eu me deparo com alguma situação que eu ainda não tinha conhecimento ou tenho dúvidas, aí quando ela mesma não sana a dúvida para mim, sempre aparece alguém para sanar aquela dúvida específica. Fala, não, isso aqui é assim, 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 você não tinha visto ainda, mas você faz isso e eles não trabalham, tá? Na apometria, o astral não trabalha. É você que trabalha. A apometria é para você se desenvolver. Desenvolver a sua confiança. Confiança naquilo que Jesus falou. Sois deuses. Deuses. Ou seja, a minha insegurança era falta de conhecimento da situação. Então, olha como o conhecimento é importante. A partir dali, eu não me preocupei mais. E rapidamente, ninguém mais me acompanhava. Com a orientação que ela tinha me dado, nunca mais esquentei a cabeça. Então, quem trabalha? Eu. Há uns anos atrás, em 2018, 2019, eu trabalhava com um médico incorporado numa casa espírita, que é um hospital, na verdade, né? Me convidaram para trabalhar lá e fui.
E aí, porque eu sempre ficava com esse médico, né, o Dr. Hans, incorporado, Dr. Hans incorporado, né? E nós trabalhávamos em conjunto. Tinha coisa que ele fazia, tinha coisa que ele só olhava para mim, eu já entendia o que era para fazer, ele já me transmitia o que era para eu fazer e o que ele ia cuidar. Ele cuidava do físico, porque ele ficava manipulando a pessoa, para a pessoa sentir que estava. Era o engodo, na verdade, que a pessoa sentia que estava sendo cuidada enquanto eu estava fazendo o trabalho com o corpo astral da pessoa. Sim. Aí um dia alguém perguntou para mim assim, Almir, com quem que é a entidade que você trabalha? A entidade que você trabalha é quem que é? Aí eu no sarcasmo, respondi assim, falei, olha, a entidade com que eu trabalho é uma entidade de uma luz, gente, uma luz extrema. Se ele aparecesse aqui, cegaria todos nós com a sua luz. E como que é o nome dessa entidade? Você sabe? Sei. Como que é o nome? Almir. Ficaram bravos comigo. Tem. Sou eu que trabalho. Vocês têm que parar, ficar de pendurado nos caras. Larga os caras, vai trabalhar, vai se desenvolver, aprenda que você pode, entenda que você pode. Para com esse negócio de ficar de pendurado em irmão desencarnado. Meu Deus, os caras têm ocupação a rodo do lado de lá. Ainda fica horas aqui com vocês pendurados nele no dia de trabalho. Larga os caras, deixa os caras trabalhar, vão aprender a trabalhar vocês. Ficaram bravos comigo. Em relação a isso aí, eu me lembro que eu fiz um curso de uma mesa, não é essa que eu estou trabalhando agora, uma antes. E a pessoa que deu o curso para a gente, ele estava canalizado com o comandante Atom. Aí eu perguntei assim, que a gente podia fazer pergunta, se eu viajasse e esquecesse a mesa, né? Viajei, esqueci a mesa em casa, não levei. E tivesse alguém precisando do serviço, da mesa, do trabalho. Aí ele me olhou bem assim e disse: Rose, se você esquecer a mesa, não tem problema nenhum. Você é a mesa. E é exatamente isso que tu está dizendo. Eu nunca esqueci disso. Ele disse: não, não fique preocupado. Você é a mesa. Ou seja, aquela energia toda está em você, a energia da mesa. Você é a mesa. Sim. É isso aí. Você é, assim, eu falo para as pessoas assim, olha, enquanto você estiver incorporando, você é um instrumento de trabalho. Quando você deixar de incorporar, aí você vai ser o trabalhador. Porque as pessoas falam assim, eu sou um trabalhador. Como assim? O que você faz? Aí eu incorporo. Então você não é um trabalhador. Você, no máximo, isso nos anos 70 o pessoal já falava, no máximo você é um atrapalhador. No máximo. Você não é o trabalhador. Você só atrapalha a pessoa que está no astral te usar como instrumento. Por que eu atrapalho? Cara, você passou o dia inteiro no trabalho, você está cansado, você pode até, de repente, estar com fome, você pode estar irritado porque você teve problema no trabalho, você teve problema no trânsito, você brigou com alguém de dentro de casa, você teve problema com a família. Você chega aqui carregado de uma frequência baixa. Você às vezes está nervoso, você vem para trabalhar, você vem aqui, você está nervoso, irritado. Você não faz ideia do trabalho que você dá para o plano astral conseguir te acessar e atender alguém. Então você é mais um atrapalhador do que um trabalhador. O cara ficou bravo comigo. Mas é verdade. A realidade é que nós temos que assumir o que somos. Sair dessa dependência alheia. Tudo que eles fazem, nós temos exatamente a mesma capacidade de fazer. O que é que nós precisamos? Agora, tem assim,
As pessoas falam assim, ei, mas você... eu nunca recebi uma orientação de alguém encarnado. E eu nunca consegui receber uma orientação de alguém encarnado. Salvo Dona Celeste, que na época que ela era encarnada, naquele ano que eu estive lá, ela foi uma das raras pessoas que me deu alguma orientação. Mas eu recebi a vida toda orientação do astral. Mas isso tem um preço. Nada é de graça. Qual é o preço? Orientar as pessoas. Eu senti a falta de um homem encarnado, de um afago encarnado. Não tive. Agora eu sou o ombro. Eu sou o afago. Para quem quiser. Eu oriento quem quer. Eu acolho todos que me procuram. Todos. Nas piores situações, nos piores momentos da minha vida, Rosa, piores mesmo, assim, de não dá nem para falar aqui, de tão ruim que era. Alguém me procurava, eu pegava o meu problema, colocava ele do lado e falava, fica aí, aguenta aí que a gente já conversa. Ia atender a pessoa, depois que a pessoa estivesse bem, ia embora, aí eu falava, bora, vamos continuar nós dois aqui. E aí eu dava sequência. Fiz isso muitas vezes. Esse é o meu papel. Eu cumpro com ele. Simples assim. Exato. Deixa eu mostrar aqui, tem um monte de comentário. Toma uma aguinha aí para a gente continuar, que esse bate-papo está muito bom. Muito bom. Luciana Mota, linda noite. Linda noite, Luciana. Seja sempre bem-vinda aqui no nosso canal. Mara Luz, boa noite, irmãos. Boa noite, Mara. Gratidão por indicar o convidado, Mara Luz. Beth Marcelino, boa noite. Boa noite, Beth. Seja sempre bem-vinda, amada. Rosângela Moreira, boa noite. Um pouco atrasada, mas cheguei. Importante é chegar. Seja bem-vinda, Rosângela, sempre. Rosane Cavalcante, boa noite, queridos. Boa noite, Rosane, seja bem-vinda. Gente, não esqueçam do like, não esqueçam de se inscrever. Quem está conhecendo o nosso canal hoje. Maria de Fátima Muniz Pendec, boa noite, turminha, cheguei. Oba! Seja bem-vinda, amada. Magri, vamos dar likes, pessoal. Gente, like, por favor. Sebastião Ramos, seu Sebastião, boa noite, Rose, paz plena a você e o convidado. Gostaria de saber com o que ele recebia a ação da geografia, era pela mão escrevendo. Eu acho que ele está perguntando da psicografia, eu acho que é a mensagem. Ah, psicografia? Se era pela mão escrevendo ou por intuição mental. Tá. Sebastião. Legal, gostei da pergunta, porque foi uma evolução, tá? Foi uma evolução bem interessante. Foram algumas fases. A primeira fase, quando eu comecei, ela era uma coisa assim, descontrolada, tá? Eu sentia uma leve dor no ombro, mas bem leve. Assim, era como se quem fosse escrever estava dizendo, ó, estou aqui. Era mais ou menos isso. Então eu sentia assim, exatamente, a mão segurando meu ombro. Tá? Essa foi a primeira fase. Então eu sentia aquela mão segurando meu ombro. Em seguida, eu perdia quase que totalmente o controle do braço, da mão. E aí a mão escrevia. Eu não considero que era 100% mecânico, tá? Mas a mão escrevia sozinha. E assim foram alguns anos. Aliás, foram vários anos, foram uns 10 anos ou mais.
Aí passou para uma segunda fase. E essas questões da psicografia, eu não fui comunicado das mudanças da técnica que eles iriam usar comigo. Sim. Depois de vários anos psicografando assim, mudou a técnica. Eu sentia assim, eu sentia exatamente como se tivessem dois fios aqui, um de cada lado, tá? E eu ouvia a mensagem, mas a mão eu não tinha ainda total controle. Mas eu tinha um pouco mais de controle, um pouquinho mais. Porque lá atrás, quando era descontrolada, a letra era meio ruim de ler. Quando eu assumi um pouquinho o controle, eu segurava um pouco mais a velocidade da escrita. Ao segurar um pouco mais a velocidade da escrita, ficou mais legível. Sabe? Começou a ficar um pouco mais legível. E isso foram, assim, também durou bastante tempo, tá? Depois disso, aí veio a comunicação mental. Então, hoje a comunicação é 100% mental. A letra é minha. Eu escuto mentalmente e vou escrevendo. Nos 3 processos, eu, para lembrar de tudo que estava escrito, e até hoje já melhorou muito isso, mas essa é a última fase que eu estou hoje, é assim, eu escrevo tudo e eu lembro de praticamente tudo que está escrito. Antes eu não lembrava de quase nada. Então, para lembrar, eu tinha que ler para lembrar. Hoje eu lembro, assim, 85% da mensagem eu lembro. Aí eu tenho que dar uma lida para poder refrescar a memória. Tá? Mas hoje é 100% comunicação mental. E nessa da comunicação mental, também houveram 2 fases. Quando essa questão da linha aqui de eu ouvir, eu ouvia mesmo a mensagem, quando saiu dessa para a comunicação mental, a pessoa que estava se comunicando ficava do meu lado. Tá? A pessoa chegava, se apresentava e ia passando a mensagem para mim mentalmente e eu ia escrevendo. Aí já é eu escrevendo, né? Há uns 3 ou 4 anos atrás, eu recebi uma informação que eles não mais se aproximariam de mim fisicamente. Eu falei, como assim? Não, nós não vamos mais nos aproximar, não é necessário. De onde nós estivermos, nós conversamos, nós nos comunicamos. Eu falei, tá bom. E a partir daí, então, a comunicação passou a ser. Essa é a fase que eu estou hoje. Eu ouço uma comunicação mental. Nós temos uma senha para a psicografia. A senha é mesa. Então, já há muito tempo tem essa senha. Então, quando eu ouço assim, Almir, mesa, aí eu já sei, eu pego papel, pego caneta, já sei que vai ter psicografia. Eles me esperam pegar papel, caneta e aí começa a passar a mensagem. Então, a senha é mesa. Almir, mesa. Beleza. E nem sempre, mas de modo geral, eu vejo onde eles estão. Eu vejo mentalmente onde eles estão. Eu creio que eles ainda fazem isso, estão fazendo bem menos hoje, mas eu creio que eles ainda fazem isso porque eu devo ter alguma duvidazinha ainda que eu não assumo nessa questão da comunicação, né? À distância. Então, por vezes, eles me permitem ver o ambiente onde eles estão para que eu me certifique de que eles não estão do meu lado. Então, porque a gente vai aprendendo, a dúvida vai diminuindo. Ela não é, assim, eu falo com o pessoal da apometria, eu falo assim, eles falam às vezes, por que você consegue fazer isso e a gente não?
Eu falo, porque eu não tenho uma coisa que vocês têm. Aí eles, o que que é? Vocês têm dúvida, eu não. Mas essa dúvida, ela vai diminuindo conforme você devagarzinho vai adquirindo a sua autoconfiança, né? Então foi um processo longo para que eu deixasse de ter dúvida. E se eles estão fazendo, eu já conheço modus operantes deles, né? Então, se eles estão me permitindo de vez em quando enxergar onde eles estão, é porque eles ainda enxergam em mim alguma dúvida que eu não enxergo e não assumo. É pequena, mas ainda existe. E eles, então, me permitem ver o ambiente onde eles estão. Para dizer, olha, nós estamos aqui, eu estou aqui em tal lugar e você está aí. Estamos, tá? Vamos continuar? Vamos continuar. E aí, continua. É porque na minha atual e eterna imperfeição enquanto encarnado, né? Tenho alguns sentimentos que, por vezes, eu nem reconheço por não inconscientemente querer assumir, né? Nós somos assim, né? Então, essa é a minha trajetória na psicografia. Legal. A minha já foi direta na última. Já ouvia, comecei com poesias. Eles tinham na minha cabeça a poesia prontinha, e se eu não escrevesse, eu enlouquecia. E hoje eu sempre explico na minha live, gente, quando eu digo assim, eu vejo, é um sentir a imagem, eu sinto a imagem deles na minha cabeça, né? Às vezes eu vejo mais ou menos, mas é como se eu sentisse a energia deles. E eu escuto na cabeça. Eu escuto na cabeça. Eu sinto a voz e sinto a imagem. E eu vou escrevendo, vou escrevendo, vou escrevendo. Aí eu guardo. Quando chega quarta-feira, eu leio as mensagens aqui. Às vezes eu nem me lembro. Eu tô lendo de outubro do ano passado ainda as mensagens. Aí vou colocando na ordem e vou lendo. Mas é esse processo bem tu descrever. Só que eu não comecei lá com o braço mecânico, não. O meu já veio na cabeça. Eu sinto a imagem e sinto a voz. Aí eu vou escrevendo. Muito legal, né? Aí tu Muito legal. falaste, é o mesmo processo meu mesmo. Deixa eu ver outra coisa aqui. Muito. Seu Sebastião, respondido, né? Bacana a resposta dele. Foi bem didática, foi bem interessante. Vamos ver aqui outro. Magri, querida Kini, não por acaso seu convidado Almi está aqui. Gêmeos, signo da comunicação. E ele nos fala de psicografia, escrita, leituras, livros. O universo conversa em sincronia. Gratidão, Almi. Aí não sei se Eu que agradeço. teu signo é gêmeos, eu não sei se é isso que ela quer dizer. Não sei se é isso que ela quis dizer, mas o meu signo é leão. Ou Eu sou se leão. é questão dos astros, né? Pode ser porque ela estuda astrologia, essas coisas assim, né? Eu não Deve ser sei. fácil, não Os sei. astros, pode É, ser. Magri, explica melhor aí. É estudiosa, Magri. Alzira legal. Seide, muito gratificante tudo o que o Almir está falando, maravilhoso demais. Eu já entendi que Deus não é religião, Deus é amor. Bem. Muito bom. Cláudia Moreto, amada, seja bem-vinda. Rose, excelente live. Sinto como ele, sozinha entre os encarnados, mas grata pelos amigos extrafísicos que me orientam. Tá? Cláudia tem umas experiências também bacanas. Sebastião Legal. Ramos, Almir, gostaria muito de me comunicar com os mensageiros, mas estou sozinho. Como o saudoso Chico falava, que o telefone toca de lá para cá. Então, estou sobrando, infelizmente. Não, não está sobrando, não. Tá não, seu Sebastião. Não está sobrando, não. Seu Sebastião,
tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. As pessoas acreditam muito que é de extremíssima importância essa comunicação com o astral. Eu digo que é importante, sim, mas não é crucial para a nossa vida, tá certo? Agora, a comunicação, o telefone toca de lá para cá? Toca, mas nós podemos cutucar esse telefone para ele tocar, tá? A nossa capacidade psíquica é igual a um músculo, precisa de ser exercitado. Para se ter essa comunicação, exercite. Olha, você quer ver? Vou dar um conselho aqui para o senhor agora, para o senhor fazer um exercício, que é muito tranquilo de fazer. E eu tenho certeza que não vai demorar, o senhor vai estar feliz da vida recebendo comunicação. O senhor escolhe um dia da semana, num horário que o senhor pode ficar tranquilo, num canto, sozinho, em paz, pede para sua família, durante aí meia hora, uma hora, vocês deixa quietinho. O senhor pega lá umas folhas de papel branco, pega lá uma caneta, faz uma oração, conversa com o astral, diga a eles que você está se colocando à disposição, tá? Que você está colocando a sua capacidade de comunicação à disposição deles. Procura manter a sua mente em total silêncio, faz um esforço, pega a caneta e fica ali. Pode ser que nas primeiras vezes que o senhor vai tentar, não vai acontecer nada. Mas eu lhe dou a minha palavra que vai acontecer uma hora. Porque se o senhor se predispõe, eles tocam o telefone de lá para cá. Isso é uma realidade que eu já testei com várias pessoas e nunca deixou de funcionar. Porque quando nós, de coração, nos predispomos, eles não perdem a oportunidade de um instrumento que está se posicionando de bom grado para que eles transmitam boas mensagens, eles não vão deixar de usar este bom instrumento. Perfeito. Depende exclusivamente da sua boa vontade. Faça. Depois o senhor volta aqui e conta para a Rose. E serve para todos, né? Essa orientação aí. Serve para todos. Para quem quiser. O mundo espiritual está assim de gente querendo se comunicar, né? Nossa, a fila de gente para se comunicar é gigantesca. Tá? Tem 8 bilhões aqui e tem 25 do lado de lá. Bom, agora está bem menos, né? Na verdade. Está muito menos. Mas tem muita gente querendo se comunicar. As pessoas precisam adquirir consciência e parar de vender o umbral. O umbral não existe mais. As pessoas precisam parar de vender magos negros, eles não estão mais aqui. As pessoas precisam parar de vender demônios, eles não estão mais aqui. As pessoas precisam parar de vender irmãos galácticos de baixa frequência, porque eles não estão mais aqui. Todas aquelas raças que nós sabemos que estavam aqui fazendo horrores, eles não estão mais aqui. Mas isso vende. E as pessoas continuam vendendo isso. A irresponsabilidade dessas pessoas que vendem isso está na falta de conhecimento delas. Porque elas não entendem, não sabem que ao vender isso,
as pessoas mantêm nas suas mentes esta realidade que não existe mais, mas elas criam e mantêm essa realidade funcionando no astral, reverberando em nós toda aquela frequência negativa, aquela frequência baixa, atrapalhando a humanidade no seu despertar. É de uma irresponsabilidade gigantesca o que essas pessoas estão fazendo. Elas estão, de forma muito provavelmente inconsciente, lutando para que a humanidade continue do mesmo jeito. É isso que eles estão fazendo. Olha, todos os irmãos desencarnados que se posicionaram, que caminharam para serem magos negros, para se travestirem de demônios, entre outros, os pouquíssimos que estão aqui desencarnados, eles estão aqui em missão, sob supervisão, orientação e acompanhamentos dos irmãos da luz. Eles não estão mais como antes, fazendo o que eles queriam. Isso não existe mais. Todos os que estão aqui a partir de 2022, todos os que estão aqui, os que ficaram porque têm missão. Eles estão aqui trabalhando para a luz. Gente, vocês acham que nas regiões abissais, que já estão desativadas há muito tempo também, vocês acham que nas regiões abissais, aquelas pessoas lá, o que eles faziam, a luz, os irmãos de luz iam até lá conversar com eles e dar trabalhos para eles, lá nas regiões abissais. Há muito tempo eles trabalham para a luz. Mesmo fazendo aquelas coisas que eles faziam lá, em muitos momentos, eles estavam trabalhando para a luz. A coisa nunca foi desorganizada e largada às traças, não. A coisa sempre foi organizada. E hoje, tudo aquilo acabou. Não existe mais. Em 2010, foi convocada uma reunião, aí é para os espíritos do mais alto escalão vibracional, tanto da galáxia quanto do nosso sistema solar. Eles foram convocados para uma reunião, e não só espíritos, também tinham muitas pessoas do astral lá. Eles foram convocados para uma reunião onde um ser angelical, vindo diretamente da equipe do Criador, ele trouxe um documento feito lá no centro do universo, com a determinação de que o planeta Terra sairia da linha de tempo até então atual, até aquele dia,
e passaria para uma outra linha do tempo. O que é... Vamos, antes de eu terminar, eu vou explicar o que é a linha do tempo, porque isso confunde muito as pessoas. O que é a linha do tempo? A humanidade tem a sua linha do tempo e cada um de nós tem a sua linha do tempo. O que é a linha do tempo? A linha do tempo de cada um de nós é aquilo que nós construímos ao longo de encarnações passadas, e esta é a história futura que nós construímos no nosso dia a dia, com o nosso pensar, com o nosso sentir, com o nosso agir. Não sei aqui quem mora perto de trilho, mas não sei se vocês já viram um entroncamento de ferrovias, de ferrovia, que é um negócio assim, você olha e você não entende nada, que aqui é tanto trilho, de um emaranhado de trilho. Você pode olhar aquilo ali como as suas possibilidades de linhas do tempo. Você vai mudando a sua linha do tempo todo dia, todo o tempo todo. Porque nós escrevemos o nosso futuro em pelo menos 20 anos. Hoje, dia 23, você está escrevendo a sua linha do tempo para daqui 20 anos. Com aquilo que você sabe hoje, com aquilo que você sente hoje, com aquilo que você pensa hoje, com as atitudes que você tem hoje. Se você começar a mudar seus pensamentos, principalmente seus sentimentos, suas atitudes, você começa a mudar a sua linha do tempo. Aquele futuro que você escreveu hoje, dia 23, em alguns aspectos, ele começa a deixar de existir, porque você está se modificando interiormente. Então, você está o tempo todo reescrevendo a sua linha do tempo. A linha do tempo da humanidade é construída pelos sentimentos, pensamentos e atitudes do conjunto humanidade. A nossa linha do tempo até 2010, daqui para frente, de 2010 para frente, está escrita, foi escrita pelos profetas. Por João, por Nostradamus e por vários outros profetas. Edgar Cayce, Baba Vanga, tem tantos nomes aí. O número de nomes é enorme. Elias, Isaías, todos esses profetas, se você for olhar, Maomé, eles escreveram a nossa linha do tempo, inclusive para os próximos anos. O que eles escreveram não vai mais acontecer. Eles erraram? Não. Eles escreveram a linha do tempo que eles viram. Eles não erraram. Em 2010, lá no centro do universo, a criação decidiu que o planeta Terra não passaria mais por aquilo que iria passar, que está descrito nas profecias. Que a linha do tempo seria outra linha do tempo. Onde nós, pessoas encarnadas, não passaríamos por aqueles cataclismos gigantescos, com hecatombes imensas, mas sim cataclismos menores, hecatombes mais suaves, desencarnes em massa, sim, mas mais pontuais e somente daqueles que decidirem por vontade própria não abraçar a oportunidade de se melhorar, elevando a sua própria frequência
entrando em ressonância com a frequência atual do planeta, que já está na quinta planeta, já está na quinta dimensão. Então, as pessoas que decidirem por vontade própria não querer, ninguém vai brigar com eles. Isso, por que ninguém vai brigar com eles? Porque tem uma coisa que é imexível. E esta coisa imexível se chama livre-arbítrio. O respeito pelo livre-arbítrio é de tal ordem que mesmo esses que querem, por vontade própria, ir para um planeta onde ainda tem dinossauro, eles serão respeitados na sua vontade. Eles estão sendo respeitados na sua vontade. Só para vocês fazerem uma ideia, os navios que levam essas pessoas, que recolhem essas pessoas, de todas as regiões existentes no planeta, o planeta é uma camada de humanidades sobrevivendo. Nós estamos aqui acima de um monte de camada e abaixo de um outro monte de camadas de pessoas vivendo. Todas essas pessoas, quando elas são recolhidas nesses navios para serem levadas, são 4, se não me engano, são 4 planetas para qual elas serão distribuídas, porque é muita gente, né? Só desencarnados são em torno de 25 bilhões, mais em torno de 6 bilhões que vão aqui, então são mais de 30 bilhões que vão ser degradados. Nesse degredo, não dá para levar para um planeta só, porque o pessoal tem que começar a sua jornada reencarnatória logo, né? Então, são 4 planetas. Esses navios, eles foram construídos com camadas, tá? Imagina um transatlântico, ele não tem lá distribuído por andares as cabines, Sim. Né? É aquilo, tá? Por isso é chamado de navio, porque parece. Cada camada dessa tem uma frequência. Então, a pessoa que é retirada da região abissal, ela nem sabe que ela saiu da região abissal, porque ela saiu da região abissal dentro de uma proteção magnética que ela não percebe que ela foi tirada dali. E ela é colocada dentro do navio na mesma frequência. Olha o tamanho do respeito com o qual nós somos tratados em nosso livre-arbítrio. Olha que coisa fantástica. As pessoas são tiradas de uma região, são colocadas num navio e são levados para um outro planeta e não percebem. Mas isso é por quê? É pelo respeito, para não agredir a pessoa. Ela quer viver naquela situação, é um direito dela. Ela vai viver naquela situação enquanto ela não mudar a cabeça. E as pessoas estão sendo levadas embora, quer dizer, a grande maioria já foi, na verdade, de desencarnado, não tem quase ninguém para levar mais, só os que estão desencarnando, tá? Os desencarnados que estão, eles estão entre nós aqui, no nosso andar, e eles vão ficar aqui até o momento em que eu chamo de o grande evento, e tem gente que dá vários outros nomes, inclusive quando o véu for rasgado, né, ou cair o véu, que é o momento em que toda a humanidade, ao mesmo tempo, vai acessar o plano astral, como nós estamos nos acessando aqui. E vai ser este ano, segundo tudo indica. Inclusive, o Divaldo, antes de desencarnar, uns dias antes, ele falou isso, ele já tinha falado isso várias vezes, ele falou de novo. Ele falou, esse ano nós vamos ter um surto vai ter um desencarne em massa maciço no planeta e um surto gigantesco de suicídio. Por que isso vai acontecer? Porque todos nós vamos acessar não só o plano astral que está à nossa volta, mas iremos acessar praticamente
todas as nossas encarnações, desde que saímos das mãos do Criador. Segundo estão dizendo, é isso. Nessa hora vai haver um surto de loucura no mundo. Então, precisamos estar preparados, porque nós que estamos aqui nessa live, e os que vão assistir por afinidade frequencial, de frequência, são as pessoas que estarão mais preparadas para dar suporte às pessoas que não têm preparo nenhum. O preço de estar aqui, aprendendo, é dar suporte para as pessoas que não estão aqui, que não querem saber disso, o que chamam nós de loucos, de teóricos da conspiração, de maluco, de macumbeiro, né? Não é isso? É isso. Eu estou na lista dos macumbeiros. Eu também, estou na lista dos macumbeiros. Nós seremos a âncora que vai segurar essas pessoas aqui, através da nossa orientação. Não, calma, esse pessoal que você está vendo aí desencarnou, mas eles é vida. A vida continua. Nós vamos ter que orientar as pessoas. Não precisa enlouquecer. Depois desse grande evento, que a cortina se fechar, isso é para nós termos conhecimento, para mudar a cabeça, para mudar conceitos, para mudar paradigmas. Depois que isso acontecer, a cortina se fechar, aí esse pessoal vai ser levado, quem tiver que ser levado. Então, eles estão aí em missão. Ah, o obsessor, ele está aí em missão. Tá? Voltando lá na reunião. Naquela reunião, foi determinado que tudo o que estava acontecendo deveria acontecer de uma forma mais amena, e a separação, a tão falada e antiga separação do joio e do trigo, se daria pela vontade individual de cada um, que é exatamente a questão da frequência. Se você eleva a sua frequência, você está apto a ficar. Se você não eleva a sua frequência, você precisa ir embora. Eu já ouvi as pessoas falando assim, poxa, mas não vão dar nem tempo da gente. Eu falo, gente, isso que vai acontecer agora, o Criador queria fazer há 4.000 anos atrás. Quem não permitiu foi o nosso irmão mais velho, que é o nosso protetor, e que chegou para ele e falou assim, não, peraí, aguenta aí, deixa eu conversar com o pessoal lá. Aí ele levou 2.000 anos para rebaixar a sua frequência, para poder assumir o controle de um perispírito que foi criado exclusivamente para que ele viesse, tá? Habitar esse corpo de forma consciencial, não é o espírito. Ele veio, deu o recado, ninguém ouviu, ele ganhou um prazo de 2.000 anos ainda, e ele, na hora do desencarne, ele disse, há 1.000 anos chegarás, de 2.000 anos não passarás. Por que ele falou isso? Porque quando ele desencarnou, a primeira coisa que ele fez foi pegar toda a galera do mal e levar para as regiões inferiores do planeta, e eles ficaram lá 1.000 anos. Depois que eles saíram. De 2.000 não passará, porque já estava previsto o que está acontecendo agora. Só não estava previsto ainda essa mudança de linha do tempo. Ou seja, a linha do tempo amenizou. Mas tem um custo. A separação do joio, tudo tem um custo, gente. A separação do joio e do trigo. Qual é o custo da separação do joio e do trigo? Quem elevar a frequência é trigo. Quem não elevar a frequência é joio. Se é joio, vai ter que ir. Não se incomodem com o outro. Em 2019 e 2020 foram os 2 anos que eu nunca tive tanta informação como naqueles 2 anos.
O acúmulo de informação naqueles 2 anos foi uma coisa absurda. Era o dia inteiro eu recebendo informação, orientação. E a orientação atual, eu recebi várias, teve uma sequência. E a última, e atual e continua, é assumir a individualidade. Ou seja, ninguém pode fazer nada pelo outro. Na verdade, nunca pôde, mas agora mais do que nunca. Nós, cada um de nós, só vai conseguir fazer algo por si mesmo. Ah, meu pai, meu irmão, meu filho, não é seu pai, está seu pai. Não é seu irmão, está seu... Todos somos irmãos, não é na carne. Não é seu irmão, está seu irmão na carne. Está seu filho na carne. Não é, está. É momentâneo. Todos somos irmãos em espírito. A determinação é, cada um tem que cuidar de si. Trigo fica, joio vai. Se você começa a falar para as pessoas da família sobre esse assunto, as pessoas começam, não insista. Não insista. Desse jeito. Não é? É. Eu sei que na minha família tem gente que me chama de macumbeiro. Também. Então, eu também. O que a gente faz? Nada. Aliás, faz. Dá o exemplo. Você pode fazer muito, dando exemplo. Não, mas em relação à frequência, o que eu faço? Aí tem como você ajudar. Você vai aumentando cada vez mais a sua frequência, que eles vão perceber. E aí, se eles quiserem aumentar a deles, eles vão procurar você para você orientar. Tá? É o que dá para fazer. Maravilhoso. Não dá para fazer nada além disso. Absolutamente nada. Pelo seu olhar aí, tem pergunta. Tem uns comentários aqui. Eu acho que a gente está na fase do salve-se quem puder. É você, pega essa mochila e, né? Que Exatamente. ninguém quer, o povo não ouve o que a gente fala. Mas eu acho que a gente já ajuda com as nossas lives, né? A gente está soltando as sementes aí. As pessoas têm que aproveitar esse momento com essas informações, né? Sim, ajuda. Ajuda muito. Muito. Maria de Fátima Muniz Pendec, vou fazer também. Ela está falando em relação à psicografia, né? Receber as mensagens. Legal, isso é muito bom. Rosângela Moreira, gratidão. Gratidão. Ó, tá todo mundo agradecendo pela orientação. Sebastião Shoa, boa noite, parabéns por essa live. Sebastião Shoa, seja bem-vindo sempre, Sebastião. Vamos fazer uma live de novo. Magri Hotbar, Rose e Almir. Entramos no signo de Gêmeos. Temos 28/3. Então é isso. Signo de Gêmeos que ela quis falar. Não disse que era negócio de astrologia, essas coisas? Beth Marcelino. Comecei a psicografia no momento do Evangelho no Lar. E hoje o nosso trabalho já tem 14 anos. Maravilha. Ela tem um grupo de mães que recebem mensagens. É lindo o trabalho. Ela já fez live comigo aqui também, a Beth, contando o trabalho dela. Aqui a maioria, ó. Magri já fez live comigo, Sebastião Shoa. Deixa eu ver quem mais aqui. A Mara, né? A Mara que te indicou já fez. A Fofinha, Sheila Fofinha. A maioria já fez live comigo. Olha, tuas dicas foram valiosíssimas aí. E, ó, quase 2 horas de live, né? Então, eu acho, ó, gente, não tem mais perguntas para a gente ir encerrando,
Maria de Fátima Muniz Pendec, eu também, meu pai me chamava de macumbeira. Bem-vinda ao clube. Clube dos macumbeiros. Não, fala assim, ó, não sou macumbeira, eu sou bom cumbeira. Boa cumbeira. Alzira Seide, grandiosa live, parabéns. Vocês que fazem também essa live grandiosa, né? Com as perguntas, com a participação de vocês. Eu digo que eu sou um ET, eu sou uma extraterrestre. Mas é isso, o povo não liga assim, diz que a gente só fala bem, vocês só falam besteira, isso aí é da ilusão. Deixa pra lá. Você falou que você é ET e a gente nem entrou nesse assunto ainda, né? Na próxima, essa aí é a próxima live que a gente vai falar sobre as tuas experiências com os seres multidimensionais, né? Aí eu Então, falo das gente, multidimensionais. sim, a gente vai falar na próxima live. Tem que guardar as coisas para a gente ir na sequência. Olha, 2 horas de live, né? Tá. Pessoal muita gente já saiu. Com certeza vão ver o restante depois. Sim. Vamos para as considerações finais, suas considerações finais, Almir Gomes Magalhães. Considerações finais? Acreditem no nosso irmão. Sejam deuses. Acreditem em vocês. Que vocês vão fazer tudo o que ele fez. E muito mais. Porque eu faço coisas muito interessantes, maravilhosas, fazendo limpeza energética, curas incríveis. Eu vou colocar, inclusive, depois no meu Instagram e no meu YouTube e no TikTok também, os depoimentos das pessoas, para vocês entenderem o que dá para fazer apenas acreditando em si. Eu não vou ficar de fazedor para as pessoas a vida inteira. Eu quero ensinar as pessoas a fazerem também. Para isso eu faço mentoria, workshop e também vou proferir palestras sobre o assunto, para ensinar as pessoas a fazerem, para que elas passem a acreditar verdadeiramente em si. É isso. Lindo. Teu telefone de contato está aí, né? Tá aí, quem quiser. 67 999894861. Gente, quem quiser entrar em contato com ele a respeito do trabalho de apometria. Tem muita gente que não sabe o que é apometria, mas pode mandar mensagem para ele que ele vai explicar direitinho. Sim. Deixa eu ver aqui, Magri. Esqueceu da minha mensagem lá para. Ah, deve ser isso aqui, ó. Entramos no signo de Gêmeos no dia 21 de maio e vamos até o dia 20 de junho. Neste período, é bom desenvolver nosso chakra laríngeo, leitura, fala, interpretação, verbalização. Magri, gratidão aí pela, não é? Bom saber. Bom saber. Muito bem, bom saber. Gratidão. Pois, meus amores, Almir Gomes, gratidão por essa live maravilhosa. Aprendi bastante, bastante contigo hoje. Eu que te agradeço. Agradeço a participação de cada uma das pessoas que assistiram. Quem for novato, se inscreva, deixem um like, compartilhe. Gente, é esse tipo de tema que a gente precisa compartilhar para as pessoas. Quantas informações, né, maravilhosas para a gente seguir essa caminhada assim mais firme e confiantes em nós mesmos, como bem disse o Almir, né? Sim. Então, meus amores, até quarta-feira na nossa live, que eu faço a leitura das canalizações que eu recebo. E, Almir, até a próxima oportunidade, nossa próxima live, falando sobre os extraterrestres aí, as experiências que tu tens. E não saia daí, que eu vou
terminar a nossa transmissão, sorria, para a gente terminar. Vamos lá.